Olá, aquarianos, tudo bem com vocês? Eu espero de coração que todos estejam muito bem, luz e paz ao coração de cada um de vocês. Vamos à sua leitura coletiva, vamos abrindo a sua leitura com mensagens dos oráculos. Em seguida teremos as previsões ou os próximos acontecimentos para vocês junto do Lenormand. Vamos lá? Oráculo com a mensagem hoje para os aquarianos. Vida, precisamos estar dispostos a nos livrar da vida que planejamos, para podermos viver a vida que nos espera. Assim como tudo muda, podemos sempre recomeçar sabendo aceitar tudo que nos cerca. Vou trazer um complemento para vocês dessa mensagem. Como complemento para os aquarianos. Vida. A dama aprecia o crescimento e colhe as recompensas. Vamos lá. Aquarianos, o seguinte. Essa figura para mim sempre me vem como a dama, sempre me vem como essa força feminina, essa força materna de uma certa forma. Aqui vocês estão no momento, Aquário, que vocês estão ou gerando uma proteção ou sendo protegidos. Se você tem feito algum ato de proteção, saiba que esse ato se volta a você, tá? Naturalmente pela vida. É o ato da cocriação. Aquilo que você cocria de coração, por isso que me veio essa imagem, essa identidade materna, né? Simbolicamente materna. Porque essa simbologia, né? Não só simbologia, mas enfim, a mãe que cuida, a mãe que protege, a mãe que ampara, a mãe que tem os olhos lá adiante, né? A coisa não aconteceu, mas ela já tá olhando todos os pontos possíveis, né? Enfim, mas como um ato de proteção, proteger aquilo que ela materna, aquilo que ela cuida, né? Não necessariamente o maternar, mas o cuidar, o zelar, o proteger. Então eu tô sentindo muito essa questão em tempos de mudança na sua vida, aquilo que você está de uma certa forma amparando, cuidando, zelando, protegendo, é como se nesse momento de transição, porque sim, aqui falamos sobre alguma questão de transicionar, de mudanças, tá? Para um recomeço. Esse recomeço ele pode ser, pessoal, desde uma questão na matéria mesmo, saiu de um trabalho, inicia outro, está alterando alguma, não sei, alguma produtividade que você tenha na sua rotina, no seu dia a dia, ou de fato pode ser muito mais consistente aqui, uma mudança realmente de padrão de consciência, uma padrão de como você tá vendo a vida, as pessoas, de como você tá se conectando. Então tudo isso é um processo muito profundo, né? Por isso essa força feminina, que é a força do gerar. Então existe aqui no seu campo, Aquário, nos seus próximos movimentos, muito essa questão de aspas, recompensa, né? Não é recompensa, não é aquela, enfim, não vou entrar nesse quesito, mas aquela coisa de eu tenho que fazer para ser recompensado, né? Eu tenho que ser um bom filho, porque senão meu pai não vai me amparar. Não é isso, tá? Mas é uma lei natural. Aquilo que você plantou maçãs, você só vai poder colher maçãs, correto? Você plantou, sei lá, morangos, você só vai poder colher morangos. Então, isso é uma ordem natural, uma lei natural da vida. Então, é como se aqui, realmente, está sendo muito clara a mensagem para vocês. Precisamos estar dispostos a nos livrar da vida que planejamos, para podermos ver a vida que nos espera. Portanto, existe um momento aqui muito crucial para vocês. Aquarianos, vocês podem ter planejado algo milimetricamente. Olha, vai ser assim, 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 porque eu, Aquário, planejei, gostaria e sonho que seja dessa forma. Não é que um sonho não é possível de ser vivido, não é sobre isso. Mas o momento ele tá falando muito para vocês sobre uma transição. Então, provavelmente, aquilo que vocês planejaram pode estar saindo um pouco de curso. Porque vocês estão, sem perceber, ou talvez agora comecem a notar isso, que vocês estão entrando num outro ciclo de vida, num outro momento de vida, que vai exigir de você uma nova identidade. Então, tudo aquilo lá atrás que você vivenciou foi incrível, né? Enfim, para suas experiências, para o seu crescimento pessoal, foi muito importante. Porém, me parece aqui,
Tá muito claro que vocês têm algum objetivo. Vocês têm alguma questão que vocês querem alcançar, mas esse algo que vocês querem alcançar não está condizente com a sua rotina atual. Então, é como se você entrasse realmente num padrão de cocriação. Então, veja bem, poxa, eu, aquário, gostaria de mais adiante comer maçãs, mas eu estou plantando morangos. Você não vai poder colher, ou mais adiante comer maçã, porque você está plantando morangos. Então, é essa mudança que está acontecendo. Então, por essa energia feminina, sinto algo sendo gerado em você. Então, tem sim um campo de proteção, de amparo, de sustentação que parece que começa a voltar-se a você neste momento da vida. Então, você vai se sentir mais equilibrado. Então, o ato de proteção não é se sentir, olha, estou resguardado por pessoas. Não necessariamente. Às vezes, a sua confiança é um ato de proteção. Você ter o seu fortalecimento de fé é um ato de proteção. Mulheres estarem muito mais dispostas consigo mesma, muito mais inspiradas, isso é um ato de proteção, que é um ato de confiança feminino, né? Estar bem consigo mesma, estar confiante, estar se sentindo bem com o seu corpo, com o teu espírito, com as suas ações, isso também é um ato de proteção, de estarem protegidos, tá? Protegidas, e homens da mesma forma. Então, vocês estão entrando num movimento de vida um tanto quanto diferente do que lá atrás. Então, você já pode estar entrando aqui, mas estava faltando essa consciência, talvez. Então, agora tem movimentos acontecendo para um recomeçar, porém de uma forma muito diferente, muito mais centrados, muito mais pés no chão, muito mais conscientes. E aqui eu sinto que é um momento de fato de vocês começarem a colher alguns frutos de algumas ações que vocês fizeram no passado, tá? Evidente de forma, sinto aqui que positiva, né? Para alguns, tenho que dizer, claro, você não, de repente, realizou aquilo que precisava no passado, ou você pisou na bola com alguém, é evidente que isso também vai ter as suas colheitas, tá? Mas aqui tá muito positivo, realmente como um ato de transição, de aceitar essa mudança, tá? De ciclos da vida, tá? Aqui fala muito sobre maturidade, tá bom? Pessoas que estão amadurecendo. E assim, entenda que amadurecimento não tem vínculo nenhum com idade. Nenhum. O que torna você uma pessoa mais madura, mais maduro, são as suas experiências. Ok, você pode ter experienciado, mas também não ter aprendido nada. É o que você aprende com as experiências. É o que se torna conhecimento e logo ali adiante sabedoria, porque você não torna mais repetir o erro, né? Ou você utiliza disso que você de repente errou ou que você, poxa, hoje não faria mais por esse caminho, faria por um caminho mais leve. Então isso se torna sabedoria. Você utiliza das suas experiências como ato beneficiador a você mesmo, tá? Essa é a vida. Essa é a vida, Aquário. Sua vida vai mudar, aquarianos. Vamos lá. Quais acontecimentos para os aquarianos? Os próximos 10 dias, 10 a 20 dias, vocês podem receber alguma mensagem que possa deixá-los um tanto quanto preocupados, aquarianos, um pouco ansiosos, preocupados, receosos. Alguns podem até ficar com um certo medo, tá? Tem uma coisa de estar receosos, ansiosos. Mas aqui, existe essa mensagem, sim, porém, tem alguma questão que vocês possam se anteceder ao fato, tá? É como se você pudesse cortar, você pode evitar. Então, tem uma saída, uma estratégia que deixa você estável e protegido. Lembra que foi dito aqui sobre proteção? Seja, se você tem alguma oportunidade, se você, sei lá,
Se você sabe que você tem algum risco, tem alguma questão que você possa se preocupar mais adiante, você sabe que isso pode vir através de uma comunicação, uma informação, uma notificação, aqui você pode se antecipar a isso, tá? E nesse quesito vem como um quesito de proteção, estar protegido, ok? Estar protegido. Proteja-se, antecipe aos fatos. É como se fosse alguma questão também aqui, Aquário, de alguém poder perder alguma questão, tá? Não é algo determinado, mas pode ser evitado. Mas aqui vai ter que ter alguma movimentação, tem que ter alguma ação que te resguarde sobre isso que você vive, ok? Aqui fala sobre familiares protegidos. Podemos falar de aquarianos envolvido em alguma questão que possa entrar numa conotação de divisão de bens. Temos essa questão aqui. Para outros, Aquário, enquanto você aguarda algum andamento, será muito importante vocês se movimentarem, tá? Fazer algum movimento em benefício dessa situação que vocês estão aguardando. Existe aqui alguém espreitando vocês para se aproximar, para fazer um convite, para estar mais próximo a você, para se aliar. Fala de uma parceria de sucesso vindo para vocês, viu? Que pode ajudar você a fazer uma grande mudança aí na sua vida. Que sentido que é romance, amor, trabalho? Aqui não está muito claro. Está muito favorável para questões mais da materialidade. Então, uma parceria que vem, que auxilia você muito nas questões da matéria. Questões que talvez você precisa dar andamento, tomar decisões, se pontuar ou pontuar alguma questão. Essa pessoa, essa parceria que chega, te auxilia nesses processos, mas assim, te ajuda mesmo, tá? É uma parceria que diz sucesso. Essa pessoa que chega, essa aliança que vem, né? Essa contribuição que chega, realmente vem para ajudar você, tá? A tomar melhores decisões, para lhe orientar perante as decisões que você precisa tomar também, porque aqui você está indo muito para um sentido de mudança. Vocês vão notar, Aquário, que nos próximos aí 20 dias para mais, muitas coisas começarão a mudar. Para alguns de vocês, essas mudanças, elas podem partir desde a sua percepção. Não foi dito aqui na mensagem inicial? Então, a sua percepção sobre vida, sobre você, começa a ter uma mudança. Consequentemente, as suas decisões serão diferentes, o seu posicionamento perante certas situações também serão diferenciados. Quem está pensando em fazer uma viagem ou fazer uma grande alteração de vida, porque aqui envolve um investimento. Peixes, caminho, cegonha, é alguém investindo para algo maior, como se fosse um sonho, alguma coisa nesse sentido. Porém, nós temos a raposa aqui. Deixa eu verificar se essa raposa tá... Vamos lá. Essa raposa... Me parece que ela está bem aspectada, mas raposa é raposa. Raposa traz o 9 de paus. E o 9 de paus está em cima da cegonha. Então, pode ter alguns obstáculos, dificuldades para alguém promover alguma mudança. Uma viagem, para realizar alterações. Verifica essa raposa. Cinco de ouros. Rainha de copas. O carro. Temperança.
2 de ouros. O empecilho para alguns de vocês podem ser dinheiro ou caminhos de fato para ver isso acontecer. Um sonho que você tenha, uma viagem que você queira realizar, uma mudança que você queira promover. Então, a questão material, dinheiro ou apoiadores pode ser algo neste momento que não está tão acessível. Então, só tome um pouco de atenção, Aquário, para vocês não se deixarem se levar somente pelo sonho. Rainha de Copas aqui. Então, Rainha de Copas, eu particularmente, eu não confio muito na Rainha de Copas para tomar certas decisões. Ainda mais se envolvem viagens, eu falo viagens pela cegonha que tá aqui, caminho e cegonha. Estrela, uma viagem longa, tá? Não se deixe se mover somente pelo sonho ou pelo desejo. A Rainha de Copas se move muito pelo, minha intuição está dizendo. Mas sua intuição, ela tá conectada aqui. A sua anteninha, ela tá captando o que exatamente? Tá bem alinhada o sinal dessa anteninha ou ela tá um pouco confusa? Porque vocês abrem a sua leitura falando sobre aspectos de mudança. Veja bem, precisamos estar dispostos a nos livrar da vida que planejamos, para podermos ver a vida que nos espera. Assim como tudo muda, podemos sempre recomeçar, sabendo aceitar que tudo é tudo que nos cerca. Então, assim, não tá dizendo que não vai acontecer algo, mas você precisa ainda ter talvez um pouco de tempo, para que as coisas se equilibrem, tá? Então, vocês podem estar saindo de uma situação um pouco difícil, estão se sentindo mais esperançosos para poder avançar, mas aqui a temperança vem falando, olha, ainda tem coisas que precisam ser equilibradas, ainda precisam ser ajustadas, isso demanda um certo tempo, tá? Aí as coisas começam a se equilibrar, você começa a, digamos, dar conta um pouco mais do recado dentro dessa situação, tá? Então, essa raposa, ela exige de você um pouco de atenção maior. Olha só a carta do eremita. Então, tem um tempo ainda para você concretizar essa questão. E o eremita analisa um pouco mais os fatos, tá? Olha, cavaleiro de ouros. É hora de ir com prudência para que você, imperatriz, alcance esse topo que você quer. Então, assim, olha, 4 de copas, o mago e o 6 de espadas. Então, e a sacerdotisa, antes de promover qualquer mudança, é necessário algumas modificações. Ainda existem algumas modificações que serão feitas antes da partida, antes das mudanças, antes dessa alteração de pensamento, tá? Preciso olhar com mais profundidade. Alguns de vocês ainda precisam de amparo da espiritualidade para tirar alguns obstáculos da frente, algumas dúvidas da frente, algumas coisas que vocês ainda não estão percebendo, não estão enxergando, tá? É aquela rainha de copas. Ela quer, idealiza, acha que tudo vai ser bom, perfeito, maravilhoso, mas, poxa, aqui tá faltando um pouco de terra, elemento ouro, que saiu 2 vezes aqui. Então, pezinhos no chão e verificar como as coisas são na matéria, tá? Na matéria. Aquário, aqui pede um pouco de atenção com as ações imprudentes de alguém. Caso seja você, tome um pouco de atenção. Aqui tá falando muito sobre a comunicação também, tá? Criança portadora do valete de espadas. Tome um pouco de atenção com as suas comunicações. É o momento de você se resguardar um pouco na comunicação ou amadurecê-las um pouco mais. Então, aqui pela carta da montanha, criança, árvore, montanha, verifique bem o que você está comunicando ou como você está comunicando, tá bom? É o momento talvez de você canalizar essa energia de comunicação por um outro sentido, um sentido de desenvolvimento. Eu tô sentindo alguém aqui com uma energia de falta. Então, algo está faltando.
Então, por algo está faltando, é como se canalizasse a energia para um outro sentido. E aqui está vindo muito pela comunicação. Então, de repente, uma comunicação mais ríspida, é uma comunicação mais imprudente, aquela comunicação que você não pensa, você só está soltando, falando. As espadas, é hora de ir com a cigana, é hora de abrir um pouco a mente. Aquilo que se for comunicar deve ser expressado, e aqui vai acontecer, tá? De uma forma mais madura, ok? E essa questão, eu sinto alguém de uma certa forma impaciente, né? Parece que não tá conseguindo ver as coisas acontecerem, muitos bloqueios à frente. E aqui tá dizendo, olha, a sua comunicação, ela influencia muito em certos aspectos. Então eu vejo que vocês vão conseguir aqui modificar esse padrão em vocês. Aqui também que fala, pode ter uma pessoa que pode dar um pouco de dor de cabeça para vocês. É que é uma pessoa muito imatura, nesse caso é uma pessoa imatura, tá? Falamos de uma superação que vocês vão ter. Só que essa superação, ela fala de algo que vai exigir de vocês, aquarianos, uma certa entrega, uma certa paciência, porque é uma questão que ainda precisa se desenvolver, tá? Para alguns isso pode demorar algumas semanas, ok? Para vocês pegarem, sabe quando você pega o fio da meada da coisa? Você sabe que tá devagar, puxa, tá devagar, mas eu tô tentando buscar uma saída, uma alternativa, e isso vem para você. Isso acontece, tá? Isso acontece. Então pode demorar algumas semanas para você entender como sair dessa situação, ou como desenvolver algo, como desenrolar alguma questão. As coisas vão se tornar claras para vocês quando vocês tirarem algum momento aqui, parece que para se cuidar. Então eu não sei o que isso possa refletir em você. Para mim tá muito claro alguma questão de saúde mental, para muitos de vocês, tá? Então, de repente, um momento de meditação que você tira para realmente você silencia, desliga o celular, esquece do mundo ali, pelo menos por uma hora que seja, um exemplo, tá, Aquário? E você começa a conversar com você de fato, ou aquele momento de oração, que é uma meditação também, né? Então, ou de fato você buscando auxílio e apoio nesse quesito também, tá? Tem uma mulher que vai trazer uma mensagem rápida para você, vai querer entrar em comunicação rápida, conversar, trazer uma informação ligeira para vocês. Deixa eu clarificar isso. Isso aqui pode ser a resposta para uma pessoa que tá aqui nessa leitura. Vem sendo dito que uma pessoa perdeu o rumo da coisa. Vou dar um exemplo aqui. Aqui me traz duas pessoas, tá? Sabe que como se fosse uma manda e outra obedece, é alguma coisa assim. Aqui tá sendo dito que uma pessoa, ela perde o rumo. Então, a pessoa que sempre obedeceu, ela não sabe o que fazer agora. Não sei o que isso significa pra vocês, tá? Mas a pessoa que obedece, aqui uma situação, tá meio que, não digo que perdido, mas sabe quando a pessoa não consegue mais responder aos comandos? Que energia estranha. Alguém não consegue mais responder aos comandos, tá? Então é como se essa pessoa ficasse com um certo fardo. Então essa pessoa, ela tá optando em realmente ficar em sacrifício. É uma pessoa que tá perdida assim, não tá sabendo o que fazer, mas não está mais obedecendo aos comandos de alguém. É isso, tá? Tem uma pessoa que não está mais obedecendo os comandos de alguém. Aqui você, aquariano, que possa estar passando por um momento de dificuldade, você, de repente,
estava seguindo conselhos ou estava sendo guiado de alguma forma e você se perdeu no meio desse caminho, aqui está sendo dito que você vai sair de um estado de confusão, você vai sair de um estado de sacrifício, você vai... Aqui é como se alguém... aqui é uma outra situação. Teve uma aqui de comando, alguém manda, outra obedece, aqui é uma outra situação também. Tem uma pessoa que estava cansado de seguir algumas regras, cansado ou está ainda cansado de seguir algumas regras, seguir... não sei, tem que seguir sempre um negócio aqui. Aqui está sendo dito que você vai se libertar disso, tá? Porque é algo que está muito sacrificante para muitos de vocês. Que acabam, né, evidente, vivendo essa situação, tá? Vocês vão sair, vocês vão se libertar. Aqui tem muito uma questão de entendimento. É como se fosse um elo muito forte. Aqui pode ser um elo espiritual, como pode ser um elo realmente de conexão, e você está se desconectando desse tipo de situação, desse tipo de pessoa, desse tipo de sintonia, porque aqui é uma coisa que realmente estava pesado. Aparentemente é como se fosse para manter algo estável, algo que você considere como harmonia, como um coletivo, todo mundo conectado, tinha um peso grande. Então vocês estão soltando isso. É como se você dissesse, olha, eu não preciso estar conectado a esse grupo, eu não preciso estar fazendo isso para manter uma imagem, manter alguma coisa aqui. Você vai se soltar. Sabe aquela coisa assim, Aquário, para ter sucesso a pessoa precisa fazer só isso, 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 isso. Então você começa a entender que você não precisa fazer isso, 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 isso. Né? Você estava refém, escravo de uma situação. Então você começa a se soltar disso. É isso que eu tô entendendo aqui, tá? Porque, ó, mais um as de ouros e as de copas. Você vai se sentir mais leve, tá? A hora que você soltar essas necessidades, você vai se sentir muito mais leve. É como se tem uma coisa muito... 10 de paus, 10 de copas. De uma coisa muito, assim, exacerbada, tá? Mas é como se você tivesse refém. Alguém tá se libertando. Aqui temos alguém que vai conseguir concluir um ciclo, que ainda me parece que neste momento atual não está algo tão bem definido, mas vocês vão conseguir definir. Aqui tá falando que para que você chegue nesse lugar, para que você chegue nessa meta, para que você, de repente é um evento, é uma reunião, é um acordo que possa acontecer, vocês irão encerrar de fato com algum lugar, com alguma situação ou com um grupo. Tem aqui alguma questão kármica, tá? Isso para quem acredita dessa forma, mas tem sim uma coisa aqui de muito tempo. Ou até mesmo de uma outra vida que volta para essa, vocês estão encerrando, tá? Vocês estão tendo mais clareza sobre esse processo de encerramento, esse ciclo de desligamento. E aqui sim, vocês estão encerrando. É até como se fosse uma coisa assim, olha, alguém tá saindo do barco. Esse barco aí vai naufragar logo ali, então eu já tô saindo desse barco, não me pertence mais. Então, é um ciclo sendo encerrado. E esse ciclo sendo encerrado tá te levando realmente a algum contexto aqui de realização. Você chegar num lugar, você chegar num evento, você chegar, promover uma mudança que há tanto tempo possa estar sendo aqui planejada, tá? Aqui tá falando que vocês vão conseguir essa realização. Ok? Pode demandar ainda alguns movimentos, mas vocês vão conseguir chegar nesse ponto. Se estão aguardando uma entrevista de emprego, vai acontecer uma entrevista de emprego ou um processo seletivo, aqui tá bem favorável, tá? Bem favorável para a liberação acontecer para vocês. Vejo você se presenteando de alguma forma. Esse presente pode não ser tão convencional, mas eu vejo você se presenteando de alguma forma.
Tem alguém realmente fechando aqui um ciclo com o passado, tá? Uma dor do passado, um trauma. Você vai conseguir olhar a vida agora de uma forma mais colorida, sabe? Mais viva. Tem alguém realmente deixando pra trás um cenário muito triste, tá? Aqui fala de você estar em contato com um homem de muito conhecimento, viu? Homem estudioso, de muito conhecimento. Vejo vocês conversando muito. Esse conhecimento possa envolver o oculto, conhecimento, aquela pessoa que lê entre linhas. Se é, por exemplo, um advogado pelo Rei de Espadas, é aquele advogado que tem uma sensibilidade, sabe, de analisar o que está nas entrelinhas. Essa pessoa consegue acessar aquilo que não está sendo muito visto. Dei um exemplo de advogado, mas pode ser qualquer outra situação, um estudioso, um mestre. Essa pessoa, ela estuda muito, pode ser um estudioso da mente, né? Psicólogo, um terapeuta, enfim. Vejo você de muita comunicação com essa pessoa. Só deixa que as conversas as claras, tá? Por essa lua tá aqui, talvez vocês dois possam querer se aprofundar em assuntos e tópicos que vão ficar um pouco muito na superficialidade da lua. Então, fica muito nessa projeção mental, nessa coisa meio que típico de aquário, né? Muito na mente, tá? Então, só observe um pouco isso, porque a sua vida hoje, ela tá falando muito de energia de terra, realidade, tá? O que é no dia a dia, o que é na rotina, é isso aqui. Então, quando a conversa fica muito fantasiosa, opa, puxa pra terra de novo, tá? Que vocês, nesse diálogo com esse alguém, tem a tendência a ficar muito nesse plano mais mental, ok? Para quem tem mais sensibilidade, eu posso até dizer um pouco mediúnica, estejam mais atentos às suas projeções. Então, onde você está, a hora que você adormece, para onde o seu espírito está indo, o que está sendo comunicado, o que você está acessando, observe sobre isso e analise, tá? Os lírios. É uma coisa para você analisar. O que está vindo para você de mensagens? O que você está acessando? Por que está acessando isso? Alguém vai instigar vocês, aquarianos, a uma linha de estudo. O estudo, ele pode ser de fato que você entende como estudo, algo didático, estudar uma técnica, enfim. Mas como pode ser você analisando documentos, tá? Mensagem final para os aquarianos. Pomba mágica. Representa a paz e a simbologia espiritual, destacando a importância do equilíbrio e a conexão. Desafia a sensação de impotência perante as circunstâncias. Transcende a ansiedade causada pela ilusão da falta de controle. A pomba mágica, símbolo de paz interior, pureza e conexão com o divino, é a mensagem do transcendente. Conecte-se com a sua divindade e descubra a serenidade profunda dentro de você. São pontos que estão sendo ditos aqui, que foram ditos na sua leitura, sobre tirar um momento de oração, de meditação, esse é um ponto, para conectar de fato ao que você precisa. Esse momento de transição possa estar gerando ansiedade a alguns de vocês, então, realmente essa coisa do controle, né? Então, é um momento de transicionar, então isso, evidente, vai gerar uma certa ansiedade, mas o momento é que ele vai exigir de você mais esses pés no chão, por isso que foi dito. Aqui, ó, uma projeção, uma comunicação, uma troca, uma conversa que leva você muito pro padrão emocional, mental, poxa, é legal, mas o momento de vocês é estar mais conectados à terra, pés no chão, à realidade, ok? Ao que de fato é, o que de fato não é, certo? Aquarianos, que Deus abençoe vocês, que Arcanjo Miguel faça sempre luz, vitória em seus caminhos e vocês sejam, sim, sempre muito felizes. Tchau, tchau.